pelo autor, não vai ser adulterada. E o Mesmer vai para, se eu não me engano, 5ª ou 6ª edição já. Então está indo muito bem. Ah, legal, isso aí. Você pode adquirir essas obras, a Gênese original, a do Paulo, Revolução Espírita, Mesmer, também da Simone Privato, que a gente sempre fala aqui no programa. Loja virtual Mundo Maior, mundomaior.com.br. Acessa lá e adquira esta coleção de obras aí que fazem um resgate, né, do pensamento espírita. Bom, o tema de hoje é obsessão. E a nossa base de estudos, Paulo, é o capítulo 23 do livro dos Médiuns, onde o Kardec fala do obsessão simples, fascinação, subjugação e depois causas da obsessão e meios de combatê-la. É evidente que em um programa ou dois a gente não vai esgotar o assunto, então, dependendo de como for a reação aí dos nossos amigos e amigas do Livre Pensamento, nós vamos prolongando o estudo. E você pode participar pelo WhatsApp 996433827, também pelo Facebook, a nossa fanpage, facebook.com/TV Mundo Maior. E tem a linha do ouvinte 0800 979 5011. No item 237, eu peguei aqui do livro dos Médiuns, o Kardec faz a seguinte explanação. No número das dificuldades que a prática do espiritismo apresenta, é necessário colocar a da obsessão em primeira linha. Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum tipo de constrangimento. Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. Se chegarem a dominar alguém, identifica-se com o espírito da vítima e a conduzem como se faz com uma criança. Obsessão simples, Paulo, vamos começar. O Kardec fala aqui da questão que a pessoa agarra, o espírito, né, agarra, prende, né, o termo que ele usou na época. Como é que a gente identifica que alguém está nesse processo aí inicial da obsessão? Kardec, quando foi estudar a questão da obsessão, e é importante a gente dizer que a questão da obsessão, ela surge, estudada dessa forma, com o Espiritismo, com Kardec. Antes disso, qualquer caso semelhante à obsessão eram considerados casos ligados à questão do demônio, como se fossem possessões demoníacas, né? Influência do diabo, né? E o Espiritismo vem demonstrar que isso não existe, porque todos os seres são semelhantes, né? Então nós temos os princípios espirituais que se desenvolvem desde o mineral até o animal. Depois o ser se torna pela primeira vez um espírito humano, simples e ignorante. E daí para frente, desde o simples até os espíritos mais elevados, todos são equivalentes, todos são espíritos, todos têm a mesma natureza, né? Diferenciando-se pelos graus de desenvolvimento. E é importante dizer também que um espírito que se torna um espírito que a gente chama um mau espírito, a concepção não é a mesma do que se imagina na relação entre um demônio e um ser humano e um anjo, que era uma concepção que vinha dos dogmas. Um espírito, para ser um espírito mau, o que ele tem que diferencia do espírito bom são maus hábitos. Então ele não tem uma natureza própria, ele não é um espírito diferente, um espírito mau. A maldade, compreendida pelo Espiritismo, ela toma novas circunstâncias. Porque o indivíduo mau, na verdade, é um indivíduo egoísta e orgulhoso. E para a gente entender, então, o fenômeno da obsessão, Kardec, depois do Livro dos Médiuns, ele continuou estudando o assunto. E ele ampliou a visão dele a respeito da obsessão, né? Então, nós vamos encontrar na Revista Espírita, nos anos 66, 67, 68, e na publicação do livro A Gênese, nós vamos encontrar um aprofundamento de Kardec a respeito do assunto. E é muito importante você destacar que no livro dos Médiuns, essa frase que você leu pode dar a entender um fenômeno mecânico na relação entre os dois espíritos,
né? Você até frisou aí, agarrar, né? Isso, prender, se ele Prender, agarrar. Então, como nós estamos nesse mundo físico aqui, e nesse mundo físico aqui, os corpos físicos nossos são todos iguais, são todos da mesma natureza. Então, veja, se você pegar uma pessoa extremamente inteligente, para fazer um exemplo, uma figura aqui, eu vou imaginar o seguinte. Imagina que você pegue o Einstein, que é uma pessoa muito inteligente, você pegue um bandido, você pegue uma pessoa muito boa, você pega a Madre Teresa, você pega os três. Se você colocar os três num lugar muito quente, os três vão sentir calor. Se você colocar os três num lugar frio, os três vão sentir frio. Sim. Se você colocar os três numa cela, os três ficam presos. Então percebe que neste mundo existem atos mecânicos, materiais, que ocorrem com qualquer pessoa. Quando você vai para o mundo espiritual, os fenômenos e a física do mundo espiritual, ela é completamente diferente da física que a gente conhece. Então, no mundo espiritual, o perispírito, que é o corpo dos espíritos, ele não sofre ações mecânicas da forma que a gente conhece nesse mundo. Então, o que acontece? O espírito, quando ele ganha capacidade evolutiva, ele se torna um espírito com mais desenvolvimento, tanto da sua inteligência quanto do seu livre-arbítrio. O seu corpo espiritual, ele ganha a capacidade de alterar o que a gente chama na física de densidade. Então, o espírito que tem mais evolução, ele torna o corpo dele mais leve, a tal ponto que pode se tornar até intocável ou invisível com o espírito menos evoluído. E o espírito mau, ele fica com o seu perispírito na condição mais densa possível. Sim. Então ele perde completamente a mobilidade. E como que os espíritos, então, convivem no mundo espiritual? Eles convivem com espíritos que têm sintonia. Porque a característica do perispírito está relacionada aos interesses, ao grau evolutivo, aos interesses, aos gostos. Então, independente da distância, os espíritos se unem em virtude de uma sintonia por terem as mesmas intenções, objetivos, interesses. Isso funciona plenamente no mundo espiritual. Bom, qual é o caso especial? O caso especial é do encarnado. Então, eu e você aqui, nós estamos encarnados. Mas nós estamos, ao mesmo tempo, usando esse corpo, mas a realidade onde nós estamos mesmo é no mundo espiritual. Você está me observando com seus sentidos do corpo, mas esses sentidos do corpo são transmitidos para o seu espírito. Uhum. Então você tem a sensação de que está aqui, mas você, em realidade, a sua existência real é no mundo dos espíritos. Sim. Tanto que quando o seu corpo dorme e fica inerte, você perde a percepção dos sentidos pelo corpo e ganha consciência no mundo espiritual. Uhum. Né? E quando a gente morre, a única diferença é o corpo morre, você se desliga dele e mantém só a consciência do mundo espiritual. Então, nós somos espíritos. Enquanto encarnados, né, estamos numa condição especial, mas nós mantemos as sintonias com os espíritos, como os outros espíritos também vivenciam isso. Então, a obsessão, qual é o significado da obsessão? A obsessão é uma ligação entre um espírito e um indivíduo numa sintonia tal que os dois começam a compartilhar a vivência, o que seria exclusividade de nós. Né? Então, se eu estou vivo aqui, estou ligado a esse corpo, é minha exclusividade escolher e fazer o que eu queira com esse corpo. Mas quando o indivíduo ele entra numa sintonia muito próxima com o espírito, e aí quem abusa da liberdade do outro não é um bom espírito. Sim. Por isso que isso acaba acontecendo. É o que o Kardec coloca aqui, a questão de domínio. Isso, porque o bom espírito não domina ninguém, ele respeita a liberdade. Agora, o espírito mau não, ele quer atingir os objetivos dele. Então a obsessão ela pode ter por causa inúmeras intenções, dependendo do espírito. Então, pensa assim, primeiro ponto fundamental para que haja uma obsessão é sintonia.
Então não é por acaso. O espírito gostou ali do Paulo Henrique, vou obsediar ele. Não. É que já há um elo de sintonia, uma vibração. Exatamente. Então, o que pode acontecer é que aquele espírito não conhecia aquele indivíduo que ele vai obsediar. Mas se, por exemplo, aquele indivíduo está tomado por ódio, se aquele espírito está doente, né, é um espírito mau, um espírito que está doente, né, ele é atraído pelo ódio. Porque ele percebe uma sintonia, uma similaridade. Então ele pode se aproximar e envolver aquele indivíduo, não é por acaso, mas é porque os dois têm uma sintonia de emoções. Ele não chega nem a entender a causa ali do ódio, mas já que a vibração é a mesma, ele se conecta. Agora, outras obsessões estão relacionadas a relacionamentos antigos, né? Por exemplo, dois indivíduos ficam brigando em vida. Eles morrem, continuam brigando depois da morte. Aí um deles encarna, o outro fica ligado a ele. Mas percebe que aquele que está em contato com o obsessor, ele é que mantém a possibilidade do outro obsediar. Então a obsessão, primeira coisa, para a gente resumir já a primeira parte aqui do que falamos, ela não é mecânica. Não é um qualquer espírito que chega, porque o mundo espiritual é diferente do nosso. Sim. Aqui a gente pode prender alguém. Lá não, você precisa estar em sintonia para que haja uma conexão entre os dois indivíduos. Então, só é possível obsediar quem abra e tenha condições e permita que isso ocorra. O que muda completamente o que é divulgado pelos dogmas a respeito dos demônios, que é isso que tem na cabeça da maioria das pessoas. Muita gente se torna espírita e continua pensando naquilo que lhe era ensinado quando ele estava, por exemplo, na Igreja Católica. O obsessor é um pouquinho diferente do demônio, mas o sentido dessa relação mesmo. Quando você vai falar do obsessão no espiritismo, você está falando é uma sintonia mantida pelos dois. Então Kardec, quando vai chegar na Gênese, nós vamos falar disso daqui a pouco, ele vai dizer que para você superar uma obsessão é a moralização do próprio indivíduo obsediado. Ele falou, não tem outro caminho. Não existe tirar, alguém vem e vai tirar o obsessor. Isso é falso. Expulsar. Não existe. Agora, quando você vai para o pensamento ligado ao demônio, o que é que faz com que o demônio assedie uma pessoa? Segundo a igreja, todas as pessoas no mundo estão sujeitas ao demônio. Então a igreja ensina o seguinte, olha, a carne é fraca. O corpo físico faz com que a alma tenha uma tendência ao pecado. E isso cria uma relação direta com o demônio. Então estar no mundo é estar sujeito ao demônio. Esse é o pensamento das religiões. Então muita gente vem para o espiritismo e ouve falar de obsessor, mas na cabeça dele, ele está pensando no demônio. Então dá a sensação de que assim, todo mundo está sujeito a um obsessor, você tem que ficar cuidado, com medo, alguém tem que ajudar você a tirar, como os exorcismos fazem, né, de tirar o demônio, porque a pessoa não consegue. Então o espiritismo vem desmistificar. E diferente do demônio, que na igreja você vai precisar de um padre exorcista para resolver a questão, no espiritismo o que vai se demonstrar é que quase todos os casos de obsessão está na mão do obsediado superar aquela condição. É ele que tem a força. Se alguém for ajudá-lo, não tem o que fazer, tem como auxiliar. Mas auxiliar ele é se reequilibrar, auxiliar ele com informações, auxiliar ele reforçando ele é que tem que mudar a sintonia, porque a gente pode usar como algo similar a questão do rádio. A obsessão, na verdade, é você sintonizar numa estação e ficar nela. Vamos dizer que você ponha numa estação que você está ouvindo coisas que você não interessa, são desagradáveis. Gente falando coisas que você não gosta, né? Agora, se você colocou naquela sintonia num primeiro momento, é porque você estava gostando daquilo. Eu comecei a ouvir e gostei. Depois de um tempo você começa a perceber que faz mal para você, que você não acredita naquilo. Então, essa hora é que começa a incomodar a obsessão, vamos dizer assim. Então, o que você tem que fazer? Mudar de canal. Então, o estado de obsessão se modifica no momento em que você muda de canal. Agora, o que é mudar de canal? É mudar a sintonia. É aí que começa o problema.
Porque muitas pessoas gostam ou se acostumaram com aquilo que atrai o obsessor. Então, o vício... dependente. Exatamente. Então, o vício, o comportamento, o interesse, as ideias, né? Então, veja, se você... E hoje o mundo, ele oferece muito oportunidade para isso, né? Tem muita violência sendo oferecida, né? Exploração do prazer, né? Dos instintos. Isso está presente em todo lugar. Então, se você cria um hábito diário de se interessar por essas coisas, a sua vibração está ficando no mesmo nível daqueles que gostam daquilo. E aí que você abre campo para sintonizar com espíritos que têm o mesmo ideal. Sim. O Kardec fala algo aqui que muitas vezes a gente lê, né, no livro, na codificação, e no caso aqui é o livro dos médiuns, lê, mas passa batido, não aprofunda. Quando ele diz aqui que até o melhor médium está sujeito a uma obsessão, no caso aqui a obsessão simples. Porque a obsessão, ela pode também ter uma determinada intenção, que é a seguinte: o indivíduo está fazendo um trabalho, está agindo, por exemplo, um médium que está ajudando o Kardec no trabalho dele. Um grupo de espíritos pode ser contra, eles não querem que aquilo dê certo. Então eles podem vasculhar a mente daquele médium com a intenção de tentar fazer ele desviar da intenção que ele tem. Mas eles não vão conseguir fazer nada se eles não encontrarem naquele médium uma vontade, uma intenção, algo que dê a ele sintonia, entendeu? Então, como nós somos seres imperfeitos, o que Kardec está dizendo é isso: nós somos seres imperfeitos. Então, por mais que a gente tenha uma ótima intenção, muitas vezes a gente tem alguma brecha que permite uma sintonia. Mas a grande maioria das pessoas, né, isso se dá de uma outra forma. É uma afinidade simples, né? Então, também permitiria uma superação mais fácil com relação a essas questões. Então, é claro que a gente falou aqui uma condição geral, mas depois existem casos específicos e diversas situações com relação a isso, né? Pedir desculpa aqui o pessoal que está na TV, né? Tô olhando para a câmera ali geral, mas a minha aqui já está restabelecida. Eu vi aqui no Face. Aí, isso é uma obsessão simples, viu, Paulo? Você olha para uma câmera, mas é a outra. Agora, tem muita gente fazendo pergunta aqui. É interessante, por exemplo, a Kátia Pelle faz uma pergunta aqui que é legal. Paulo, é correto dizer que o mundo espiritual é outra dimensão? É correto dizer. Porque quando a gente fala na física em dimensão, nós estamos falando que no nosso mundo a gente tem 4 dimensões. São as 3 dimensões físicas e mais o tempo, que é uma quarta dimensão do universo que a gente vive, né? Se houvessem espíritos nesse mesmo universo que o nosso, nas mesmas dimensões que a gente vivencia, eles seriam partícipes. A gente veria sempre, teria convívio, os instrumentos mediriam. Então, é muito correto a gente dizer, até com mais propriedade, que o mundo espiritual é um outro universo. Tanto que ele tem características físicas diferentes dessas. Então, por exemplo, Kardec vai explicar que aqui nesse mundo a gente sente frio, calor, porque o ambiente nos impressiona. Sim. No mundo espiritual, não há um ambiente físico como o nosso. Existem corpos. Você lá propõe ambientes para conviver com os outros. Mas não existe sensação de calor, de frio. Mas tem espírito que fala que sente. Não, esse espírito, ele está vivenciando uma condição emocional, né, equivocada. São espíritos que estão com apego, são espíritos que estão com imperfeições. E aí eles refletem no físico o que na verdade seria uma condição moral. Então, ter frio, calor, medo, essas coisas todas no mundo espiritual, reflete que aquele indivíduo é imperfeito. Porque todas as sensações físicas que ele está tendo são reflexos do que ele vivia em vida. Porque lá ele não tem. Então o espírito simples, o espírito bom, não vive lá nada que cause más sensações. Então o mundo espiritual tem uma condição física completamente diferente da nossa. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua com o nosso tema falando de obsessão. Hoje a base do nosso tema é o capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Até já.